imagem. Essa webconferência vai estar sendo gravada e todos os outros participantes poderão conversar, tirar dúvida, escrevendo. A princípio, nós vamos fazer uma webconferência de 1 hora. Essa nossa webconferência, ela é um serviço do programa Telesaúde do Espírito Santo. É a segunda webconferência que a gente está oferecendo. Nós já fizemos uma webconferência com alguns profissionais de Vitória e estamos fazendo com alguns municípios específicos. Webconferência aberta, essa é a segunda. Ok? Então, boa sorte a todos, espero que todos aproveitem. O Telesaúde tem lá informações no site. Eu gostaria que todos ficassem muito à vontade em entrar em contato com a gente para tirar dúvida com alguma coisa, para gerar demanda, se quiserem que a gente organize outra webconferência, sugerir temas, fique à vontade. Ok? Marcelo Dalla, fica com você a voz, fica à vontade. Ok, muito satisfeito aí com a webconferência que a gente conseguiu organizar com o empenho aí da equipe em pouquíssimo tempo, né? Eu e Hector trabalhamos junto na UVV, somos professores, né? Ele também é médico geneticista lá do Hospital Infantil, né? Tem outras atuações também que ele pode falar. E a gente espera que seja bem proveitoso para todos, porque eu sempre falo o seguinte, que unidade de saúde que não faz vacina, preventivo de câncer e teste pezinho, tem que rever o seu papel. Então vou passar direto a palavra para o professor Hector e a gente vai debatendo ao longo dessa 1 hora, ok? Tá certo, então. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer também o convite do Marcelo de estar podendo organizar essa webconferência. Hoje, em especial, eu estou aqui representando o serviço de triagem neonatal da APAI Vitória, que está completando 20 anos esse ano aqui no estado. E, em especial, a data de hoje, 6 de junho, é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Então a gente aproveitou a data do Dia Nacional do Teste do Pezinho para também divulgar um pouco sobre isso para os demais profissionais de saúde. Se fosse possível a gente passar para o primeiro slide, a gente pode começar conversando um pouco, tendo uma visão geral sobre o teste do pezinho. E, à medida que forem surgindo dúvidas, sintam-se à vontade para interromper, digitar. Eu estou acompanhando aqui no bate-papo, então eu paro o que eu estou falando e tento esclarecer alguma dúvida que não ficou bem entendida ou que tenha surgido durante a fala também. Então, se a gente acompanhar, a triagem neonatal, a gente pode considerar como uma ação de prevenção. Seria classificada como uma prevenção secundária, porque a gente está detectando doenças potencialmente fatais ou que vão deixar sequelas muito graves num período precoce, num período sem sintomatologia clínica, onde o recém-nascido ainda não manifesta nenhum tipo de sinal ou sintoma das doenças. E ela é relativamente jovem, recente no país, de uma forma bem estruturada. O primeiro registro que a gente tem de teste do pezinho no país é de 1976, na APAI São Paulo, que começou de uma forma praticamente que pioneira, sozinha, a oferecer teste do pezinho para os bebês que nasciam em São Paulo. Em 92, o Ministério da Saúde iniciou um programa, ainda que não era chamado de Programa Nacional de Triagem Neonatal, só para fenilcetonúria e hipotiroidismo congênito, e o teste do pezinho, organizado como ele está hoje,
ele acontece no Brasil há cerca de 11 anos. Então, desde a portaria de 2001, é que a gente tem um teste que oferece direito para todo recém-nascido que nasce, e também oferece, além do teste, acompanhamento especializado em um certo serviço, porque de nada adiantaria fazer o diagnóstico de uma doença e não oferecer um tratamento e um acompanhamento adequado para essas crianças também. Então, relativamente jovem. Nós temos 10 a 11 anos de programa bem estruturado de triagem neonatal. Isso quer dizer que a gente ainda colhe, a gente já colhe muitos frutos desses 10 anos, de diversas crianças que foram triadas e que conseguem levar uma vida normal hoje por causa do teste do pezinho, mas ainda a gente tem muitos pacientes que tiveram sequelas por não terem tido essa oportunidade há 10, 15 anos atrás. Da mesma forma que hoje em dia, nós como profissionais de saúde, não podemos deixar que isso aconteça. Que com um programa desse estruturado, que passe uma criança sem fazer o teste do pezinho, hoje a gente pensar em Espírito Santo no ano de 2012. Todo mundo me escuta? Ok. Podemos passar para o próximo slide. Isso. Então, eu queria apresentar para vocês um pouco do serviço que a gente oferece na APAE Vitória, né, do teste do pezinho. Hoje, a gente tem no estado uma cobertura de 100%. Todos os municípios têm pelo menos um posto de coleta para que seja realizada a triagem neonatal. E toda essa coleta ela é encaminhada para o laboratório central que fica na APAE Vitória. Atualmente, o teste de todas as crianças que é realizado aqui no estado, ele engloba 4 doenças triadas, que são o hipotiroidismo congênito, a fenilcetonúria, a doença falciforme e a fibrose cística. Agora eu estou falando em geral, mas daqui a pouco a gente vai poder falar com mais detalhes de cada uma das doenças e de acordo com as perguntas, dúvidas que vocês tiverem também, a gente pode esclarecer algumas peculiaridades. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde, ele planeja a triagem neonatal organizada em cada estado de acordo com o desenvolvimento do serviço que pode ser oferecido. E isso, existem fases. No mínimo no Brasil, cada estado tem que oferecer hipotiroidismo congênito e fenilcetonúria. Essa é a chamada fase 1 da triagem neonatal. Estados que têm uma boa cobertura e bom desenvolvimento laboratorial podem passar para a fase 3, que engloba a doença falciforme. E estados que mantêm uma boa cobertura e conseguem ter uma estrutura de tratamento e diagnóstico e acompanhamento podem avançar para a fase 3, que engloba a fibrose cística. Nós fazemos parte de mais 5 estados do Brasil que estão na fase mais avançada, que é a fase 3, oferecendo também a fibrose cística. Essa é a mais nova doença, talvez aqui as pessoas tenham mais dúvida, porque a fibrose cística foi implantada aqui no estado em 2009. Há 3 anos só que a gente faz a triagem para essa doença. E também vai ser inédito o que o estado está tentando promover. A equipe da APAE Vitória é uma equipe composta de bioquímicos, farmacêuticos, nós temos as nossas coletadoras de lá, o pessoal todo da parte administrativa que faz laudo, a gente tem um assistente social, uma psicóloga, uma nutricionista,
2 geneticistas, 1 pediatra, 3 endocrinologistas fazendo parte da equipe, que dá todo o suporte, esse acompanhamento para que os exames sejam feitos. E em negociação com a Secretaria de Saúde, provavelmente até o final desse ano, a gente vai ser o primeiro estado do Brasil a incluir mais 2 novas doenças no teste do pezinho, que são a deficiência de biotinidase e a pesquisa de hiperplasia adrenal congênita, que pode cursar com a doença mais comum, que é a causa de genitália ambígua no recém-nascido. Então, provavelmente até dezembro, esses 2 novos testes vão estar implantados e vai ser o primeiro estado do Brasil a também cobrir essas 2 novas doenças. Além dessa equipe multidisciplinar que a gente tem na APAE, o nosso laboratório ele sofre uma acreditação externa. A cada 3 meses, em média, a gente recebe papéis filtro que vêm do CDC, do Centro de Controle de Doenças de Atlanta, dos Estados Unidos. E são papéis filtros cegos. Nós não sabemos se são normais, se tem alguma doença, e eles enviam e nós temos que processar e mandar esse teste com a resposta correta para eles. Se acontecer algum erro, a gente perde essa acreditação. E desde que a gente está catalogado com o CDC, a gente nunca teve nenhum problema, a gente sempre renova essa acreditação a cada 3 meses. Bom, uma pergunta aqui do Marcelo é se o Espírito Santo tem de fato uma prevalência maior de doença falciforme. Dentre as 4 doenças que a gente faz a pesquisa no teste do pezinho, sim. A de maior prevalência é a doença falciforme. No caso, em cada 1.800, 1.500 crianças que fazem o teste do pezinho, uma tem o diagnóstico de doença falciforme. Isso tem um pouco de relação com a nossa ancestralidade no estado. Nós temos uma miscigenação muito grande, mas a gente tem também uma ancestralidade de predomínio, tanto italiano quanto também africano. E a gente sabe que o gene alterado para desencadear a doença falciforme, ele está muito presente nas áreas do Mediterrâneo e na área da África, que a maioria dos nossos ancestrais aqui do estado vieram ou de região de Mediterrâneo ou da África. A gente vai conversar daqui a pouco que existe uma diferença entre doença falciforme e traço falciforme. No estado, de cada 20 pessoas, em média, uma, se fizer um exame específico para procurar sobre doença falciforme, vai descobrir que tem o traço falciforme. Por causa dessa alta prevalência do traço falciforme no estado, existe uma chance maior de pessoas que têm o traço casarem entre si e terem um filho com a doença falciforme. Mas a gente vai, daqui a pouco, eu vou explicar melhor usando o slide qual é a diferença entre traço e doença falciforme para esclarecer para todos que estão acompanhando. A gente pode passar o próximo slide, Marcelo. Então, como é que funciona a dinâmica do teste do pezinho aqui no estado? Tem alguns alunos, a Ana Rosa me respondeu aqui, que estão assistindo do PSEC 3. Então, talvez seja repetitivo, mas eu acho bom falar isso para nivelar, para que todos tenham a mesma informação. Hoje o recomendado no estado é que o teste seja realizado do 3º ao 7º dia de vida em unidades de saúde, em especial a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Para que isso ocorra, o mais adequado seria que essa gestante, essa mãe ou esse casal receba a informação ou já seja sensibilizado sobre a importância do teste do pezinho desde o acompanhamento pré-natal. Quando você tem uma gestante, um casal que entende a importância de se coletar o teste do pezinho durante a primeira semana de vida, a chance que ele realmente vá até a unidade de saúde, leve o bebê e faça essa coleta, ele aumenta mais. E hoje no estado, a gente ainda tem
nós temos uma excelente cobertura no nível populacional. A gente tem uma ampla cobertura, entretanto, menos da metade das crianças que nascem no estado hoje fazem a coleta até o 7º dia de vida. Mais da metade das crianças fazem a coleta entre o 7º dia de vida e o 30º dia de vida. E um percentual faz depois do 30º dia de vida. Então é muito importante a gente tentar uma maneira de sensibilizar essa coleta precoce. Por quê? Primeiro motivo dessa coleta precoce. Tanto que essa é o nosso maior objetivo na campanha que a gente fez com outdoor, com folders que foi para a rua a partir de ontem, valorizando o teste do pezinho, comemorando o dia de hoje, o Dia Nacional do Teste do Pezinho. É tentar aumentar o percentual de crianças triadas durante a primeira semana de vida. Qual é o objetivo de tentar aumentar a demanda de coleta na primeira semana de vida? Se a coleta é feita no 7º dia de vida, em média, o tempo de envio da unidade de saúde até o laboratório da PAI demora cerca de 3 a 7 dias para que seja feita a coleta e esse teste do pezinho chegue no laboratório. Assim que ele chega no laboratório da PAI, ele é processado e o resultado ele sai em 4 dias. Com isso, a gente pode contar que a criança vai estar em torno de 20 dias de vida. Vai estar com em torno de 20 dias de vida. Usualmente, a gente precisa de uma recoleta quando o teste é alterado, para confirmar esse diagnóstico. Se a coleta é feita até a primeira semana de vida, a gente consegue fechar o diagnóstico, iniciar o tratamento até 30 dias de vida, no máximo. E com 30 dias de vida, iniciado o tratamento e a coleta, a gente não tem nenhuma sequela e essa criança pode ter uma vida normal. Agora vamos botar uma situação oposta. Uma criança faz a coleta no teste do pezinho com 30 dias de vida. Ela faz a coleta com 30 dias, ela vai normalmente receber esse resultado quando ela estiver completando 2 meses de vida. Com 2 meses de vida, ela já pode ter alguma sequela, normalmente uma sequela neurológica, que pode cursar com retardo mental, crise convulsiva, e normalmente essa sequela ela é irreversível. Por isso, a importância da gente sensibilizar para uma coleta precoce. Não pode ser tão precoce como no primeiro dia de vida. Por quê? Todo teste tem falso positivos e falso negativos. Se a gente coleta um teste muito precoce, no primeiro ou segundo dia de vida, a gente pode ter alterações hormonais que vão influenciar no hipotireoidismo congênito, porque alguns hormônios podem ser transferidos pela mãe e ainda não foram eliminados nas primeiras horas de vida do bebê, ou se o bebê não se alimentou por pelo menos 48 horas seguidas, ele pode ter um resultado falso negativo, a gente não detectar a fenilcetonúria. A gente pode perder o diagnóstico de fenilcetonúria. E o grande problema que a gente está tendo agora é teste muito atrasado. Testes acima de 30 dias de vida são falhos para detectar fibrose cística. Então a gente tem um período, uma janela ideal de coleta que seria 3º ao 7º dia de vida. Excelente para dar diagnóstico, para melhorar a acurácia do teste e, da mesma forma, fazer um diagnóstico precoce com diagnóstico precoce. Eu gosto muito de reforçar também o que é o diferencial nosso da triagem neonatal pelo Ministério e pela Secretaria de Saúde, que é feita pela PAI, e a diferença entre a nossa triagem para a triagem feita num laboratório particular. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ir num laboratório privado e coletar o teste do pezinho do seu bebê no laboratório privado. Mas o grande diferencial entre um laboratório privado e a PAI Vitória, que faz parte da triagem nacional, é a busca ativa. O que seria essa busca ativa? A busca ativa é
qualquer criança com teste alterado, imediatamente a APAE Vitória entra em contato com a unidade de saúde para que o agente de saúde vá à casa dessa criança, peça uma recoleta ou, dependendo da situação, é agendada uma consulta imediatamente na APAE Vitória. E isso não acontece no laboratório privado. No laboratório, eu tenho 3 pacientes nos últimos 2 anos que fizeram um teste exclusivo em laboratório privado, o teste do pezinho, e que tiveram sequela ou não foram diagnosticados corretamente. Por quê? Num laboratório privado, você faz uma coleta de sangue e o laboratório não tem a obrigação de te avisar que aquela coleta teve um exame alterado, teve um resultado alterado. E muitas mães não entendem, e com justificativa, não entendem a importância da rapidez ou da busca rápida de um resultado do teste do pezinho. Por exemplo, um dos meus pacientes consultou com um pediatra com 15 dias de vida. Nessa primeira consulta, o pediatra solicitou o teste do pezinho. Ela foi, na outra semana, quando a criança tinha 20 dias de vida, coletar o teste do pezinho no laboratório. O teste ficou pronto e o novo agendamento de uma consulta de revisão com o pediatra foi agendado para 1 mês e meio de vida. Então, quando a criança voltou para a consulta, ela já estava com 1 mês e meio e só então foi detectada a alteração no teste. Da mesma forma que nós temos algumas crianças em acompanhamento hoje na APAE Vitória que fizeram um teste particular e o diagnóstico estava alterado, só que não foi observado por ninguém. Não foi observado por nenhum médico auxiliar. Então, a buscativa feita nas crianças que fazem o teste pelo SUS é um diferencial muito importante, de não se passar esse diagnóstico desapercebido. Pessoal, alguma pergunta até agora? Estou achando vocês muito quietos. Eu já fiz umas perguntas. Então, como eu estava falando, esse slide mostra que no estado a gente tem hoje menos de 50% de coleta até o 7º dia de vida. E mais da metade dos recém-nascidos faz a coleta entre 7 a 30 dias. E o objetivo desse ano da APAE Vitória é tentar aumentar isso. A gente chegar a mais de 75%, 80% de coleta na primeira semana de vida. Alguém que está aí, que trabalha em unidade de saúde, pensa em alguma sugestão de ideia para aumentar ainda mais essa demanda, ou aumentar ainda mais reduzir esse tempo de coleta na unidade de saúde? A gente, discutindo na APAE, pensou em sensibilizar tanto os coletadores, mas mais do que os coletadores, seria muito importante a sensibilização através de palestras, ou mesmo na consulta individual, durante o pré-natal, durante a assistência pré-natal, que seja incluído na fala da assistência pré-natal a importância do teste do pezinho. Eu não sei o que vocês acham sobre isso. Marcelo, você tem alguma ideia? Hector, desculpa, você pode repetir? Você tem alguma sugestão de medida que pode ser implementada localmente nas unidades de saúde para tentar melhorar esse índice de coleta até o 7º dia, além de campanhas ou informações durante o pré-natal? Olha, o que a gente tem estabelecido na estratégia de saúde da família é que é o seguinte, tem duas coisas importantes. Uma delas em relação ao aleitamento materno. Que a mãe que não vai amamentar,
ela precisa de um contato com o serviço de saúde para ver se reverte essa posição. Então, da mesma maneira, exames que necessito fazer na primeira, segunda semana, a visita domiciliar é importante. Eu acho que é a medida fundamental assim, para a equipe fazer busca ativa, né, e acompanhar esse paciente. Eu acho que é uma decisão que a equipe tem que tomar, porque isso já está bem estabelecido. Sim. Realmente, monitorar as gestantes que tiveram um bebê e fazer uma visita até o 7º dia, né, reforçando sobre o teste do pezinho aquelas que não foram até o 7º dia, realmente é uma medida, eu acho que prática, que pode funcionar muito bem no dia a dia, para melhorar isso sim. O Otávio também está sugerindo isso, uma visita por reperal até o 7º dia. A Silamara está perguntando, 2º ao 8º dia. Né, essa diferença de um dia não é significativa. A gente tenta englobar que o ideal é durante a primeira semana de vida do bebê. Se o 7º dia for num domingo, pode coletar na segunda sem problema. Silamara, não tem problema. Mas sempre pensar assim, um período de 48 horas de alimentação de leite materno até o final da primeira semana de vida. Esse é o ideal. Esse é o adequado. Podemos passar o próximo slide, então. Esse slide mostra para vocês a prevalência de cada uma dessas doenças. É interessante notar que as doenças separadas, elas parecem muito raras. Olha só, se a gente olha a fenilcetonúria, acomete 1 em cada 19 mil nascidos aqui no estado. A fibrose cística, 1 a cada 8.500. A anemia falciforme, como a gente já comentou, é a mais frequente, 1 para cada 1.750 crianças. Entretanto, uma coisa interessante é, em conjunto, quando nós triamos as 4 doenças, de cada 800 bebês que nascem, 1 tem uma alteração no teste do pezinho. Se a gente pensar que no estado, em média, nascem 4.000 bebês por mês, nós temos em torno de 5 a 6 crianças nascendo no estado todo mês com uma doença detectada precocemente ou que pode ser potencialmente detectada precocemente no teste do pezinho. O Bruno está perguntando sobre o tempo entre sair e interferir no prognóstico. O que a gente recomenda é que o papel filtro ele não fique mais do que 3 a 5 dias na unidade de saúde. Por exemplo, uma coleta que é feita na sexta-feira, que ela seja enviada pelo menos na segunda-feira ou terça-feira da outra semana. Se a redução, se existe uma redução nesse tempo de permanência, né, do envio da amostra, então algumas unidades têm uma certa dificuldade com o transporte dessas amostras. O que a gente pede é que pelo menos ocorra um envio uma vez ou 2 vezes na semana para a APAI, para que a gente receba na APAI uma amostra que não fique mais do que 3 a 5 dias parado na unidade de saúde. Agora, chegando na APAI, com 4 dias o resultado ele é fornecido. E os resultados que são positivos são imediatamente o paciente ele é contactado para uma recoleta. O paciente que começa o tratamento antes de 30 dias de vida, ele não fica com nenhum tipo de sequela neurológica. A partir de 30 dias de vida, você já começa a ter algum tipo de sequela.
Bom, a Janilde está falando sobre fazer o teste na maternidade. Como a gente já falou, o orientado é pelo menos 48 horas de dieta livre, mamando bem no peito, para então fazer o teste do pezinho. Algumas maternidades conseguem fazer essa coleta do teste do pezinho. Aqui no estado a gente tem, por exemplo, o Hospital das Clínicas, fazendo o teste com 48 horas de vida. Entretanto, a gente sabe que muitas maternidades têm uma orientação de alta precoce para a gestante e para o bebê. Numa alta precoce, 24 horas após o parto, não é recomendado fazer o teste do pezinho. É melhor que esse bebê vá para casa, tenha alta e faça a coleta no posto de saúde depois de 48 horas para se evitar algum falso positivo ou falso negativo no teste. Hector, você deve estar vendo a pergunta aí que a equipe da Ana colocou, especificamente sobre restringir a realização do teste à rede pública e não mais ao serviço privado, porque você colocou isso no início, né? A dificuldade de fazer na rede privada e as consequências que tem isso. Uhum. Eu acho um pouco complicado restringir o serviço na rede privada. Eu acho que o que poderia ser feito é se criar normas para que, como o teste deve ser entregue, né, também na rede privada. Talvez devesse existir um cadastro de cobertura, cada laboratório privado enviasse para o governo quantos testes fez, e existisse uma regra para que, no caso de teste do pezinho, resultado alterado, também fosse feita uma busca ativa, mesmo em laboratório privado, ou de comunicação direta ao médico que solicitou esse exame, né, algo assim. Porque eu acho que é muito complexo proibir um teste privado, além do que, no laboratório privado, você também tem a opção de expandir um pouco as doenças, além das 4 doenças que são feitas no SUS. Então, por comodidade, para evitar 2 coletas, algumas famílias preferem fazer uma coleta única no particular para também expandir para outras doenças. Infelizmente, não existe uma legislação ou um controle sobre esses testes. Talvez o que devesse acontecer é um controle de como proceder, um registro. Isso é interessante porque até mesmo a cobertura no estado ela é prejudicada pela rota privada. Como a rota privada não tem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo controle que existe no SUS, todo teste do SUS tem que ser registrado, isso é calculado, então, uma cobertura do estado, quantos bebês estão fazendo, comparados com o número de nascimentos. Como a gente sabe que um certo percentual da população tem plano privado e opta por fazer o teste apenas no privado, a gente não tem 100% de cobertura do teste do pezinho no estado. Mas não é porque 100% dos bebês não coletam. A gente estima que um percentual só coleta no privado. Como os laboratórios privados não informam esse dado, a gente não tem a cobertura real daqui das nossas crianças. Talvez o que falta é uma padronização de como isso deveria acontecer. A gente pode passar para o próximo slide também. Isso, a notificação obrigatória, eu também concordo. Eu acho que notificação obrigatória seria fundamental para a gente ter uma monitorização. Mas não adianta, no teste do pezinho, só notificar. Uma notificação é um número, um registro que é muito importante. Mas no caso do teste do pezinho, você precisa agir também. Então, além de notificar, você tem que, de alguma maneira, intervir. Você tem que também informar o médico, informar esse paciente para que o tratamento precoce seja iniciado o mais rápido possível. Hector, Marcelo, tem como passar adiante o slide? Só enquanto
enquanto vai passando, só colocar uma coisa importante, talvez seja mais conceitual do que prática. É o seguinte, o SUS é um só, né? E a gente às vezes confunde o conceito do público com o privado, mas eles estão sob a mesma responsabilidade. Eu vou tentar escrever isso porque está dando um pouco de eco. Tá? Você pode continuar, a gente vai conversando, ok? Marcelo, você pode colocar no slide 7, que fala sobre quantos pacientes diagnosticados nós temos aqui? E o anterior. O slide 7, ele mostra quantos pacientes nós temos diagnosticados. Esse. O que tem a foto de um pezinho. Esse. Bom, alguém perguntou quanto tempo se entrega o resultado ao município. Depois que o exame é processado na APAI, quando o resultado é alterado, porque é essa criança que a gente quer fazer a buscativa, correr atrás e evitar o dano, em 4 dias o exame é processado. E imediatamente a assistente social da APAI entra em contato com o município para a gente fazer todo o procedimento de confirmação diagnóstica. No caso de exames normais, 1 semana após, eles são encaminhados para a unidade de saúde. O laudo por escrito, que então pode ser entregue para a família. Todo o resultado que vai para a unidade como um laudo entregue, ele está normal. Qualquer resultado alterado, existe uma convocação por busca ativa mediante assistente social para que esse paciente compareça à APAI ou seja enviado uma nova amostra. O envio é feito pelo correio? Depende. Tem unidades que enviam pelo correio e tem unidades que enviam pelo transporte intermunicipal, que vem até Vitória e deixa também direto no laboratório aqui da APAI Vitória. Bom, esse slide está mostrando para vocês quantos pacientes nós temos na APAI Vitória em acompanhamento até então com as doenças triadas no teste do pezinho. E aí vocês podem notar que a doença falciforme e o hipotireoidismo congênito são realmente bem mais prevalentes do que as demais. E se vocês olharem a foto, vocês podem notar também um teste do pezinho com uma coleta adequada, né? Os círculos com um bom preenchimento de sangue, com uma coleta adequada. E é fundamental realizar uma coleta correta para que seja feita uma análise adequada no laboratório também. Felizmente, no estado, os nossos coletadores das unidades de saúde melhoraram muito. Nos últimos 2 anos, nós temos assim muito pouco exame que é recusado por falha técnica. A gente tem que dar os parabéns porque melhorou muito o registro e o envio e a coleta de teste do pezinho que faz a coleta com um procedimento adequado. E isso é fundamental para a gente. Sem essa coleta adequada, a gente não funcionaria também. Porque imagina o desdobramento disso, né? O atraso que isso também pode acarretar. Então, é muito importante aí as unidades de sempre reforçar isso. Se a gente passar o próximo slide, existe até um reforço de como deve ser feita essa coleta adequada, né? Normalmente você tenta deixar a criança ou estando sentada junto do pai ou da mãe, né? Evitar a criança sozinha deitada, é melhor até ela sentadinha no colo, sendo segurada pela mãe ou pelo pai, porque com isso o pé fica muito fácil de você segurar esse pé, fazer a ordenha e funcionar com a lanceta, né? E lembrar sempre, as unidades fazem a capacitação lá com a gente na APAI,
E tem toda essa técnica sempre reforçada, né? Afastar e descartar a primeira gota de sangue e, a partir da segunda gota de sangue, preencher os círculos do papel filtro. Esse papel filtro, depois que se faz a coleta, é importante que você deixe em torno de 3 horas ele secando na horizontal. Então, deixar secando em ar ambiente na horizontal. Existe até uns porta-papel filtro. Quem vai na PAI, nos treinamentos, a gente fornece. Que nada mais é do que uma estante furada, onde você coloca vários papéis filtro na horizontal e deixa secar. Nunca deixar secando ao lado de alguma coisa que forneça energia, ou no sol, né, ou em um local que tenha muito vento. Deixar secar num local comum, sem sol, sem vento, sem calor excessivo. Pode passar adiante. Bom, eu escolhi, dentre as 4 doenças, para que a gente gastasse um pouco mais de tempo conversando sobre 2 doenças principais. Uma, por ser nova, a fibrose cística, mais recente no programa, ainda é mais desconhecida, e a outra, por ser muito prevalente, que é a doença falciforme. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a doença falciforme. Quem não entender, tiver alguma dúvida específica da doença falciforme, pode ir teclando, perguntando. No slide, vocês estão vendo aqui que qual que é a importância, além do diagnóstico precoce, fazer o teste do pezinho. O teste do pezinho, de alguma forma, está também dando um diagnóstico de uma doença que é genética. Dando o diagnóstico de uma doença genética, a gente pode explicar para esse casal que teve um filho, o primeiro filho, ou um dos filhos e que pode ter outros filhos, sobre a herança genética, o risco de recorrência em outras gestações, para que ocorra um planejamento familiar, para que esse casal tenha condição de entender por que isso aconteceu, risco de recorrência, né, diminua um pouco a culpa e entenda melhor o que é a doença numa fase precoce. Porque é muito difícil um casal chegar com um bebê recém-nascido, numa fase assintomática, onde não existe sintoma nenhum, e receber a notícia de uma doença, que o filho deles tem uma doença. É muito mais fácil você receber a notícia de uma doença quando a pessoa já manifesta sinais e sintomas. E a gente trabalha no teste do pezinho dando o diagnóstico precoce, numa fase assintomática. Então a gente tem que trabalhar muito mais essa questão do luto, da negação que essa família vai apresentar e que é esperado, é normal, é natural eles apresentarem. A gente precisa dar esse suporte. Tanto que a nossa equipe, existe uma assistente social e uma psicóloga junto com os médicos para auxiliar nisso, para dar um suporte e entender. Nós temos alguns casos de pacientes que não acreditam no diagnóstico dado na triagem neonatal, porque quando você olha para o bebê é normal. E pacientes que fizeram novena, ou pacientes que falaram assim, eu acho que meu filho não tem doença, eu não vou fazer tratamento nenhum, abandonam o tratamento e só voltam depois que o paciente interna, fica grave. Eu tive, por exemplo, um paciente com doença falciforme que a família se converteu para uma religião evangélica. E eles começaram a fazer uma novena para curar a criança da doença falciforme. Nesse meio tempo, eles decidiram que eles iam fazer apenas a novena e não iam usar nenhum medicamento. A criança teve uma infecção, evoluiu com uma pneumonia, com um sequestro esplênico, precisou de uma cirurgia para retirada de baço de urgência e ficou internada 45 dias na UTI do hospital infantil. Depois disso tudo, os pais acreditaram que a novena não daria certo e voltaram para o tratamento habitual. Mas a negação deles era tão grande que precisou chegar nesse ponto para que eles entendessem que realmente a criança tinha uma doença.
E isso é fato, porque a ideia do teste do pezinho é detectar precoce e não deixar que a criança desenvolva sequelas. E muitos pais precisam de testar para realmente acreditar que a criança tem uma doença. A gente tem alguns fatos assim. Mas na grande maioria das vezes a gente consegue, conversando com a família, tendo um contato mais de perto e um contato multidisciplinar com vários profissionais, cada um fazendo a sua parte, sensibilizar essa família, eles entendem o diagnóstico e fazem esse tratamento precoce. Falando então da doença falciforme, eu já falei de algumas consequências quando ela não é tratada, pneumonia, sequestro esplênico. O que é a doença falciforme? A doença falciforme é uma doença genética onde a hemoglobina que constitui a hemácia, ela é uma hemoglobina anômala. Ela é uma hemoglobina que, em contato com pouco oxigênio, ela se deforma fácil. E a hemácia, que normalmente tem esse formato que vocês estão vendo no slide de uma esfera com duas concavidades, uma de cada lado, e que se deforma facilmente para passar nos menores vasos sanguíneos que a gente tem no corpo, em uma criança que tem doença falciforme, ela se deforma e fica no formato de uma foice. E essa hemácia em foice começa então uma sequência de oclusão dos vasos do corpo humano, levando a crises de dor e a sequestros, a infartos em órgãos-alvo, por exemplo, pulmão ou no baço. Isso leva a crise de dores, a risco aumentado de pneumonia e de infecções recorrentes. Então, uma criança que tem a doença falciforme, a gente começa de início precoce com vitaminas, uso de ácido fólico, uso de antibióticos para prevenir infecções. Ela é encaminhada para uma monitorização e um protocolo de vacinas especiais contra pneumococo, varicela, meningococo, para se evitar infecções que a gente sabe que tem o maior risco de vida nesses pacientes. E existe uma monitorização com o hematologista. Surgindo anemia, se discute transfusão sanguínea também, e essas crianças, os pais são orientados a buscar ajuda imediata em caso de febre ou suspeita de infecção, ou seja, baixa tolerância para tratamento de infecções. Esse tratamento precoce aumentou a sobrevida dos pacientes e melhorou a qualidade de vida. A gente tinha, na década de 80, 30% de criança falecendo de infecção pelo pneumococo entre 2 a 5 anos de vida. Hoje, praticamente não existe criança no estado que morre de doença pneumocócica e que tem anemia falciforme, justamente por essa triagem precoce e o tratamento precoce. Bom, podemos passar adiante para o próximo slide? Esse slide mostra como ocorre a herança genética para a doença falciforme. Essa herança genética da doença falciforme é a mesma para fenilcetonúria e para a fibrose cística. Tanto a anemia falciforme, como a fibrose cística, quanto a fenilcetonúria, tem uma herança chamada de autossômica recessiva. O que isso significa? Os pais de uma criança com doença falciforme, eles são portadores de um gene alterado e portadores de um gene normal. Quem é portador de um gene alterado e de um gene normal recebe o nome de portador do traço falciforme. Essa é a grande confusão que muita gente faz entre doença falciforme e traço falciforme. Traço falciforme não é doença. Quem tem traço falciforme tem vida normal. Entretanto, se você tem traço falciforme e seu marido ou sua esposa também tem traço falciforme, você tem chance de ter um filho, um bebê com a doença falciforme. Aqui nesse slide a gente pode ver
o pai ele tem o traço falciforme, um gene alterado e um gene normal. A mãe também, um gene alterado e um gene normal. Quando eles vão ter filhos, existem 4 possibilidades de herança genética que o filho pode receber. O filho pode receber só os genes normais, e essa criança vai ter a roupa amarela que está aqui. A criança é normal. Ou a criança pode receber um gene alterado do pai ou da mãe e um gene normal do pai ou da mãe. Essa criança vai ter também o traço, assim como os pais. No estado, 1 em cada 20 pessoas tem o traço. Então é muito comum, no posto de saúde, você receber um teste do pezinho onde está descrito que a criança tem o traço falciforme. Por favor, acalmem os pais nessa hora. Não deixem os pais assustados, porque muitos pais não sabem o que é o traço falciforme e ao ler o resultado do teste que chegou na unidade de saúde, ele abre o teste e lê portador do traço falciforme. Hoje a APA inclusive coloca no resultado do teste que isso é uma condição benigna, justamente para acalmar os pais. Mas sempre é bom um reforço da equipe de saúde tranquilizando os pais. Então, o traço falciforme não é uma doença. Entretanto, a APAE disponibiliza uma palestra para todos os pais que tiveram um teste do pezinho de um bebê com traço, para explicar, esclarecer o que é esse traço, que é uma condição benigna, e depois da palestra, os pais que quiserem também fazer o exame de sangue e descobrirem se os dois são traço falciforme e se eles têm a chance de um outro bebê terem a doença falciforme, eles podem fazer isso na APAE também. Passa o próximo slide, Marcelo, fazendo um favor. Esse slide está mostrando de uma maneira talvez mais simples qual é o risco de recorrência dessas doenças genéticas. De novo aqui, ó, o pai ele é portador de um gene normal, aqui azão, e um gene alterado, aqui azinho. A mãe da mesma forma. A mãe tem um gene normal e um gene alterado. Sempre que a gente tem um gene normal para essas doenças, a gente não manifesta a doença. Então, uma pessoa com traço falciforme não manifesta a doença, ele é apenas portador de um gene alterado. Mas ele pode ter filhos, aqui ó, em azul, azinho, azinho. Ele pode ter um filho com a doença falciforme. E é nessa situação que a triagem neonatal também acaba fazendo uma prevenção primária, às vezes, de uma recorrência para futuros filhos. Porque com o esclarecimento do risco de recorrência, alguns casais definem melhor o planejamento familiar que eles iriam fazer. Um casal que às vezes já tem 2 filhos e teve um filho com anemia falciforme, já tem um filho e teve um outro filho com fibrose cística, ele acaba, depois de ter esse conhecimento sobre a doença genética, o risco genético, eles optam por evitar uma nova gestação, né? Ou optam por ter uma nova gestação, mas conscientes do risco e tomando todos os cuidados para diagnóstico precoce nessa futura gestação, o que é muito importante também para que a tomada de decisão do casal seja esclarecida. Aqui então eu estou mostrando uma foto para vocês de 2 irmãs com fenilcetonúria e 2 irmãs completamente saudáveis, normais, rindo, o quadro oposto daquilo que a gente vê para essas doenças quando elas não são triadas. Então eu botei essas 2 fotos para reforçar a ideia que o teste do pezinho, ele dá o diagnóstico e muda a vida dos pacientes. Com um diagnóstico precoce, você pode ter pacientes tendo uma vida completamente normal, sendo produtivos na sociedade, indo para a escola, trabalhando. Hoje a gente já tem paciente em tratamento com fenilcetonúria, fazendo vestibular, sendo aprovado no vestibular.
tendo uma vida completamente normal, namorando, saindo, indo para o cinema, o que há 20, 30 anos atrás não acontecia, porque esse paciente, quando não é diagnosticado e começa o tratamento no primeiro mês de vida, ele desenvolve um retardo mental grave, um retardo mental que é irreversível, que não tem um tratamento. Né? Então, a união de todos os profissionais, desde a unidade básica de saúde até a equipe da APAI, todo esse esforço a gente tem a recompensa de olhar para essas crianças e ver essas crianças, esses adolescentes normais, com a oportunidade de vida, de tudo para aproveitar, né, como essas duas meninas da nossa foto. Para finalizar, eu queria mostrar o próximo slide, só para reforçar de novo a questão da data de coleta. Que a data de coleta, como a gente está falando, ideal, 2º ao 7º dia de vida. E para a fibrose cística, esse é o nosso fluxograma de coleta da fibrose cística, tem um grande porém. Essa coleta não pode passar de 45 dias. Se passar de 45 dias, o teste não tem validade nenhuma. Então, para reforçar, o teste não pode ser muito precoce, nem muito tardio. Idade ideal, 1ª semana de vida. Marcelo, próximo slide, por favor. Para mais informações sobre o teste do pezinho, vocês podem entrar em sites. O site da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, que é o 3º site mostrado nesse slide, e 2 sites da APAI Vitória. Nós temos o site mais antigo da APAI Vitória, que é o primeiro que eu coloquei para vocês, e o segundo é o novo site da APAI Vitória. Ambos estão funcionando, tem informações do teste do pezinho. Embaixo está o nosso telefone lá da APAI Vitória, o nosso e-mail para qualquer outra dúvida, qualquer situação que vocês tenham de relação com o teste do pezinho, vocês podem entrar em contato tanto por telefone, a gente funciona de 7 da manhã às 5 da tarde, ou por e-mail, que a gente também responde. Marcelo, eu vou finalizar a minha fala expositiva por aqui e eu vou abrir para algum esclarecimento de perguntas, se alguém quiser tirar alguma outra dúvida que eu não falei, ou não ficou bem entendido, eu fico à disposição. Se não, o nosso tempo está no limite, né? Hector, teve uma pergunta aqui, eu não sei se escapou a gente, acho que foi da Otávia, sobre se tem algum financiamento, algum pagamento para realizar o teste do pezinho, acho que era isso, eu vou tentar localizar. Hector, você está sem o microfone, só dá um minutinho, dá um tempinho. Pode falar, só clica no microfone. Clica no microfone, pra você falar. Pode falar, Hector. Clica no microfonezinho e segura. Tá escutando? Hoje não existe. Hoje não existe nenhum tipo de incentivo financeiro para fazer o teste do pezinho. Não existe bolsa teste do pezinho ainda. Não conheço nenhuma proposta nesse sentido. Não dá ideia não que aparece.
Tem, Hector, só uma dúvida aqui que pareceu uma dúvida básica, foi por parte de uma aluna, né? Acho que a gente tem que contemplar, apesar da Ana Rosa ter saído ali. Oi? Alô? Tá, desculpa, caiu. Foi uma dúvida de uma aluna, da Ana Rosa. Eu acho que é legal, porque a pergunta foi assim, porque apesar de ser aluno, vão ser profissionais de saúde daqui uns dias, né? Querendo saber se a mãe tem que voltar na unidade para pegar o resultado. Eu acho que ela quis dizer assim, se é levado em casa, se vai na unidade para buscar, como é que é esse fluxo? Só para dar uma reforçada nisso. O fluxograma de cada unidade, ele é variável. Isso quem define é a unidade. Em geral, o que acontece é os testes são encaminhados, os resultados são encaminhados para a unidade. Usualmente, esses resultados ficam acondicionados na sala de vacina, que é a mesma sala onde é feita a coleta, e a própria família busca, retira o resultado na unidade. Só que, inclusive, por desconhecimento de muitas famílias não buscam esse resultado, né? Então, também é importante falar com a família que, na hora da coleta, que ele pode vir buscar e retirar esse resultado, até para que esse resultado seja entregue na consulta de puericultura dessa criança. Pessoal, a Leidiane e a Otávia estão colocando duas questões ali muito importantes. Eu digitei ali, eu acho que a gente precisa aprofundar isso aí. É uma questão séria, né? Duas questões sérias. Deve ter outros problemas no município, mas eu vou pedir mil desculpas porque a gente já estourou o tempo. Eu fiquei pelo menos muito instigado a perguntar mais coisas ao Hector, mas por outro lado é oportunidade da gente ficar com vontade de discutir um pouco mais. Então eu vou sugerir a todos, nós vamos ter outras oportunidades com webconferências aí, já de antemão fazer um convite ao Hector para em outro momento a gente se organizar para ele poder também discutir um pouquinho mais com a gente. Então eu agradeço a todos, boa tarde, passo a palavra final para o Hector para ele também se despedir e mais uma vez agradecendo a disponibilidade dele e a qualidade da palestra. Também quero agradecer a todos, espero que tenha sido proveitoso de alguma maneira e que vocês possam agir como multiplicadores dessas informações, em especial na questão de tentar melhorar a taxa de coleta na primeira semana de vida nas localidades aí de vocês para a triagem neonatal. E em relação à Leidiane, essas dúvidas de envio de amostra, entre em contato lá com a gente na PAI, liga para o telefone, conversa com o Adeberto, com a Sara, para a gente tentar discutir as peculiaridades que cada um tem, talvez de envio, alguma coisa, para tentar otimizar isso.